E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Galerinha, é o seguinte, vamos tratar aí das estruturas de dados ou tipos de dados estruturados no Python. Esse tópico aqui é bem importante, né? Porque além de usar aí os tipos de dados básicos em uma linguagem de programação, nós trabalhamos bastante com as estruturas de dados, né? Que são um pouco mais robustas do que os tipos de dados primitivos, né? Então vamos lá, sintaxe básica na parte de estrutura de dados. Primeiramente, vamos falar aqui, pessoal, que o Python, né? Normalmente aí a gente fala, a gente cita que ele tem 4 estruturas de dados fundamentais, né, que são as chamadas coleções, né? Essas coleções são justamente a nomenclatura que o Python usa aí para as estruturas de dados para armazenar os objetos. E a gente vai ver cada uma dessas coleções, né, cada uma dessas estruturas de dados. Mas antes de a gente entrar em cada uma delas, eu já quero aqui fazer uma diferenciação básica entre cada uma, e aí já destaco para vocês que é importante esse entendimento teórico aqui. Antes de entrar na sintaxe, né, de como declara uma coleção, de como que acessam seus elementos, etc., é importante demais saber diferenciar essas estruturas, porque algumas questões abordam justamente essa questão da se a estrutura é ordenável ou não, se ela é modificável ou não, né? Como é que funciona a estrutura. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem, né, essas 4 estruturas. Olha só, pessoal, nós temos as lists, que são as listas, né? As tuplas ou tuplas, os sets, que são os conjuntos, e os dicionários, tá? Os dictionaries. Então são 4 estruturas fundamentais. Vamos lá. Quanto a, então entendam, né? Olha só, entendam que essas estruturas, essas coleções, elas servem para armazenar objetos. Então você vai colocar mais de um objeto, mais de um elemento ali dentro de cada uma dessas estruturas. Você pode colocar mais de um elemento dentro de cada uma dessas estruturas. Só que elas têm algumas características que as diferenciam entre si. Beleza. Primeira coisa é se essa estrutura é ordenada ou não, né? Ou seja, se os elementos que fazem parte daquela estrutura devem seguir uma ordem ou seguem uma ordem ou não, se eles não importam para eles a ordem, né, que está ali definida. Pessoal, as listas e as tuplas, elas são ordenadas. Listas e tuplas são ordenadas, ou seja, os elementos eles ficam nas posições que eles são inseridos. Beleza? Já os conjuntos, os sets, né? E o dicionário não são não ordenados. Então, um conjunto, assim como na matemática, né, pessoal? Na matemática, um conjunto, né? Tem ali um grupo de elementos, mas a ordem dos elementos de um conjunto não importa, não é relevante. Da mesma forma aqui na estrutura de dados. E no dicionário também é uma estrutura não ordenada, beleza? Primeira coisa, né? Segunda característica é quanto à possibilidade de alteração ou não dos valores, né, que estão ali definidos na estrutura. Pessoal, a única dessas 4 aqui que não é modificável é a tupla, ou seja, a tupla ela é criada e os valores que estão lá definidos para a tupla, né, os valores dos elementos da tupla, não podem mais ser alterados. Então, na lista você pode alterar, no conjunto você pode alterar, no dicionário também, mas na tupla não. Na tupla, ó, você não pode alterar os elementos. Inclusive, se você tentar alterar, vai dar erro, tá? Vai dar erro, beleza. Em relação à permissão de duplicados ou não, ou seja, eu posso ter valores repetidos na estrutura de dados, na lista e na tupla eu posso ter valores repetidos, tá? Eu posso ter valores duplicados. Nos conjuntos e dicionários, não. Nos conjuntos e dicionários eu só posso ter um elemento de cada valor, né? Um elemento de cada valor. A lista e a tuplas eu posso ter mais de um, beleza? Como é que funciona a forma de indexação, ou seja, para buscar o elemento? Na lista e na tupla, a gente faz indexação com base num número inteiro, ou seja, porque aqui eu tenho, né? Eu tenho uma ordem, eu tenho uma sequência que é respeitada. Então eu consigo trabalhar essa sequência, eu consigo acessar os elementos com base nessa sequência. No conjunto, nos conjuntos, né? Eu não tenho indexação. Eu vou acessar, né? Com base ali em alguma informação do próprio valor. Mas eu não tenho indexação porque eu não tenho ordem. Eu não tenho ordem, eu não sei em que ordem vai estar, né? E no dicionário, eu vou ter uma indexação por string. Um dicionário, pessoal, a gente vai ver, tá? Que ele tem uma chave e um valor, né? Ele tem assim como um dicionário mesmo, né? Um dicionário comum da língua portuguesa, você tem a palavra e a definição, por exemplo. Então, como é que você procura a definição? Com base na palavra. No dicionário da mesma forma, tá? E aí, como é que eu defino essas estruturas de dados, essas coleções em Python? A lista a gente usa os colchetes, a tupla a gente usa os parênteses, os sets, né, os conjuntos,
A gente usa as chaves e os dicionários também chaves, só que agora tem chave e valor, né? Tem dois valores ali dentro para cada elemento. Não se preocupem, a gente vai ver cada uma dessas estruturas com bastante calma, com bastante tranquilidade para a gente fixar bem. Mas, primeiro de tudo, eu quero que vocês fixem esse quadrinho aqui, que vocês fixem esse comparativo, porque isso aqui é importante demais para questões de prova. Bacana? Dito isto, vamos lá para as listas em Python, né? A gente falou aqui que uma lista, né, uma list, é uma coleção ordenada, ou seja, tem uma ordem, né? Os elementos têm uma ordem e ela é modificável. Então, eu posso alterar os valores dos elementos de uma lista. Beleza? Show de bola. Em Python, galerinha, né? Em Python, essas listas são escritas aí com os colchetes. A gente já viu aqui no nossa tabelinha inicial, nosso quadrinho inicial comparativo, né? Show de bola. Vamos ver um exemplo aqui de criação de uma lista, né? Olha só, esta lista recebe aí entre colchetes, que é a definição da lista, e eu coloquei 3 elementos aqui separados por vírgulas. Então eu tenho maçã, banana e cereja. Então, pessoal, eu criei uma lista, né? Eu criei aqui uma lista com 3 elementos, com 3 itens: maçã, banana e cereja. Quando eu mando imprimir, né, exibir essa lista, ele vai me retornar a lista de volta. Ele vai me retornar a lista de volta. Então eu criei uma lista simplesmente aí com os colchetes e coloquei ali, né, os elementos dentro. Beleza? Show de bola. Para acessar um elemento específico, que a gente está mandando exibir a lista toda. Mas se eu quiser acessar somente um elemento, né? Como é que eu faço? Ou modificar um elemento, já que pode ser modificável. A gente vai trabalhar com o índice inteiro. A gente vai trabalhar com o índice inteiro, que vai representar a posição daquele elemento, a posição daquele item na lista. E aí o detalhe é que o primeiro índice é o zero, pessoal. O primeiro elemento ele é representado por zero. Então a lista vai de zero até alguma coisa, tá? Vai de 0 a n menos 1, sendo n, né, o tamanho da lista. Então, vai de 0, o 1 representa o segundo elemento e assim sucessivamente. A gente pode também usar um número negativo, só que a gente vai inverter, vai começar a partir do final da lista. A gente vai ver exemplos disso, calma que a gente chega lá. Vamos tentar primeiro, né, forma comum de acessar um elemento específico. Então, olha lá, eu criei a lista, né? Esta lista, maçã, banana e cereja. Criei uma lista com 3 elementos, com 3 itens. Aí eu vou colocar esta lista 1, colchetezinho 1, igual a abacaxi, ou recebe abacaxi, né? E aí eu mandei exibir a lista. Pessoal, o que é que aconteceu aqui, ó? Nessa linha eu criei a lista. Nessa linha eu peguei o elemento de posição 1, que é quem? Banana. Aqui é o elemento de posição 0, aqui é o elemento de posição 1 e aqui é o elemento de posição 2. Então eu peguei a posição 1 da lista e atribuí a ela o valor abacaxi. Ou seja, eu substituí o que estava lá, que era banana. Agora é abacaxi. Então quando eu der um print no esta lista, agora vai vir abacaxi e não banana. Foi substituída ali a banana pelo abacaxi. Entenderam? Então a forma de acessar, né? A forma de acessar um elemento específico de uma lista é através do colchete indicando a posição. Lembrando que a posição começa em 0, né? A posição começa em 0. Show de bola! Olha só, a gente, como eu falei aqui, também pode usar número negativo. Pode usar número negativo. Só que agora, ó, a referência vai ser de trás para frente. Vai ser do último para o primeiro. Então, tá lá. Criei a lista, maçã, banana e cereja. E aí mandei dar um print. Só que eu usei, ó, esta lista. Aí qual a posição que eu quero indicar? A menos 1. Menos 1. Menos 1 é o quê, professor? Não é 0, 1 e 2? Ó, 0, 1 e 2. Quem seria o menos 1? Menos 1 é o primeiro elemento a partir do final. Primeiro elemento a partir do final. Então, eu vou ter aqui cereja como retorno. Entenderam, pessoal? Então, prestem atenção na sistemática de trabalhar com números negativos aí também, né? A retornar os elementos, para acessar os elementos a partir do final. Se ele usasse o menos 2, seria banana. Se ele usasse o menos 3, seria maçã, né? Então, assim que funciona o número negativo. Ok, mas eu posso querer apresentar, né, acessar mais de um elemento. Mais de um elemento. Ali eu estou acessando um único elemento, um índice inteiro. Positivo ou negativo, é um único elemento. Eu posso querer acessar uma sequência, mais de um, né? Um conjunto de elementos. Aí como é que eu preciso fazer? Eu preciso indicar quem seria o elemento inicial
quem seria o elemento final e de quantos em quantos eu vou pular, de quantos em quantos vai ser meu passo. Então essa é a sistemática, dentro dos colchetes ainda, galera. Olha só, dentro dos colchetes ainda eu vou trabalhar, ó, elemento inicial, 2 pontos, elemento final, ou seja, começa desse elemento, vai até esse elemento, pulando de tantos em tantos. Pulando de tantos em tantos. Professor, não entendi muito bem. Vamos ver no exemplo que sempre facilita, né? Olha lá. Esta lista, maçã, banana, cereja, perfeito. Quando eu mando dar um print, esta lista 1, 2 pontos, 3, 2 pontos, 1, o que é que eu estou indicando o comando? Eu estou indicando, olha, me exibe, né? Me exibe aí os valores desta lista que comece do 1, que vá do 1 até o 3, que vá do 1 até o 3, de 1 em 1. Ou seja, pega todos o que vai de 1 até o 3 e me traz de 1 em 1. Se fosse 2, seria pulando 1, né? Pulando do 1, porque só mostraria um, pulava um, depois o outro. Beleza? Como é que ele faz isso aqui, pessoal? Olha só, olha só. O primeiro, o elemento inicial, tá? O elemento inicial, ele está incluído no resultado. Ele está incluído no valor. Está incluído no que eu quero. Então, quem é 1 aqui, né? Maçã é 0, banana é 1, cereja é 2. O 1 é banana, então ele vai começar a mostrar de banana. Beleza. Aí ele vai pro próximo, 2. Mostra cereja. Aí ele vai pro 3. Só que o 3 aqui, primeiro que não tem nessa lista, mas segundo, o segundo valor, o último elemento que eu declaro aqui, ele não está incluído no resultado, ele não será incluído no resultado. Então preste atenção nisso aqui para não confundir. Quando eu exibo, né, a mais de um elemento, quando eu quero exibir mais de um elemento, usando essa sintaxe dos 2 pontos, o primeiro elemento, ele é exatamente o índice que eu quero. O último elemento, né, que é o segundo parâmetro depois dos 2 pontos, ele é até onde vai, exceto ele. Ou seja, vai até o elemento anterior àquele índice. Vai até o elemento anterior àquele índice, tá? E o 1 aqui, pessoal, o último parâmetro é o quê? É o passo, ou seja, vai de 1 em 1. Então foi banana, o próximo é cereja. Se fosse de 2 em 2, aí ele ia mostrar só banana. Por quê? Porque ele ia mostrar banana, ia pular o 2, né? Ia pular a cereja, ia pro próximo. Não tem próximo. Se tivesse próximo, ele ia mostrar, né? Se fosse outra sintaxe diferente, tá? Então o resultado aqui seria, ó, banana e cereja, porque ele ia começar de banana, que é o índice 1, vai até o índice 3, só que não conta o índice 3, então só até o 2, né? E vai aumentando de 1 em 1. Então ele ia mostrar aqui banana e cereja, beleza? Bacana, galera. Bem legal isso aqui. Só que, né? Só que nós temos algumas formas possíveis de trabalhar essa sintaxe com a omissão de alguns elementos, né? E aí as questões podem, de vez em quando, trabalhar essa sistemática de omissão desses parâmetros aí para essa sistemática. Vamos ver lá, ó. É possível omitir alguns parâmetros aí, como é que vai funcionar? Se for omitido o passo, ou seja, o terceiro parâmetro, você só indicar o primeiro, né? E o segundo, você está dizendo que o passo padrão é 1. Você está dizendo que o passo é 1. É o padrão. Então, ó, você colocou só 1, 2 pontos, 3, 2 pontos. É a mesma coisa se você tivesse 1, 2 pontos, 3, 2 pontos, 1. Ou seja, vá do 1, incluindo ele, até o 3, sem incluir ele, de 1 em 1. De 1 em 1. Aqui seria a mesma coisa. Ou seja, se não tem o terceiro parâmetro, é porque ele é 1. Beleza? Ok. Se for emitido o elemento inicial, se for emitido o elemento inicial, então ele vai ser 0. Ele vai ser 0. Ou seja, se eu tenho lá, ó, nada, 2 pontos, 3, 2 pontos, 1, é a mesma coisa de 0, 2 pontos, 3, 2 pontos, 1. Então ele vai começar do índice 0. Ele vai começar do primeiro elemento da lista, né? Primeiro elemento da lista. E se for emitido o elemento final? Vai ser o tamanho da lista. Vai ser o tamanho da lista. Ou seja, 1, 2 pontos, nada, 2 pontos, 1 é a mesma coisa de 1, 2 pontos, 3, 2 pontos, 1 nessa nossa lista que tem 3 elementos, né? Tem 3 elementos. Então, esse segundo parâmetro é o tamanho da lista. São 3 elementos. Ou seja, vai contar tudo. Tá bem? Tá beleza? Ok, né, professor? Tá bom, né? Não, tem mais uma situação, que é a situação de trabalhar essa sistemática aqui, mas com passos negativos. Com passos negativos. Se eu quiser vir de trás para frente na lista. Então a gente pode trazer aí para mostrar a exibição invertida, por exemplo. Então olha só, maçã, banana e cereja. Maçã, banana e cereja. Quando eu mando dar um print esta lista, 2, 2 pontos 1, 2 pontos menos 1, o que é que eu estou dizendo agora para ele? Eu estou dizendo o seguinte, ó, vá do 2, da posição 2, né?
até a posição 1. Posição 2 até a posição 1. De 1 em 1 voltando, que é menos 1. Então ele vai começar do 2. Quem é o 2? Ó, aqui 0, 1, 2. Ele vai começar de quem? Da cereja. Começou da cereja, beleza. Ele vai até qual? Até 1, voltando de 1 em 1. Só que quando ele chegar no banana, banana já é o índice 1. Então ele nunca inclui esse segundo parâmetro. Então ele não inclui banana. Ele não inclui banana porque ele não inclui o valor que está nessa posição. Tá? Ele vai até o imediatamente anterior. Então ele só vai mostrar aqui cereja. Só que ele mostrou de trás para frente, né? E aí, pessoal, se eu quiser simplesmente mostrar de forma invertida, a gente pode, né, trabalhar sem indicar quem é o inicial e quem é o final. A gente pode omitir os valores dos índices. Então, olha só, esta lista, maçã, banana, cereja, aí eu venho print, esta lista, nada, 2 pontos, nada, 2 pontos menos 1. O que é que eu estou indicando aqui para o Python? Python, me traz essa lista toda, só que invertida. Só que invertida. Porque eu dei o passo menos 1, então ele vai começar de trás para frente. De trás para frente. Se fosse o passo menos 2, pessoal. Se fosse o passo menos 2, ele iria de 2 em 2. De 2 em 2. Só que como eu não indiquei, né? Como eu não indiquei o elemento inicial e não indiquei o elemento final, né? Nem indiquei o elemento inicial e nem indiquei o elemento final. Então, galerinha, o que é que acontece? Ele considera a lista toda. Ele considera a lista toda, beleza? Eu posso fazer também com positivo dessa forma. Ele vai considerar a lista toda. Então, nós temos aqui, né, essa sistemática. E aí, nós temos possibilidade de omissões, né? Se foi omitido o passo, vai ser 1. Se foi omitido o inicial, vai ser 0. Se foi omitido, né, o final, vai ser 3. Então, eu combino isso aqui da forma que eu precisar dentro do código. Show de bola? Bacana, né? Pessoal, além de acessar aí, de saber, né, como é que eu declaro uma lista e de saber como é, né, que trabalhamos aí para acessar os elementos, seja um único elemento ou seja, né, um conjunto com mais elementos, em uma linguagem de programação, quando a gente trabalha com estrutura de dados, é muito importante, e as questões de prova cobram isso, saber quais são as funções que a gente pode trabalhar aquela estrutura, né? As funções que a gente pode aí aplicar para ter um determinado retorno, um determinado resultado. E aí, para as listas, né? Para as listas, nós temos aqui um conjunto de funções. Então, vamos estudar essas funções aqui das listas, né? Vamos lá. Ó. List. A função list, ela vai construir a lista, simplesmente. Simplesmente. Então, ó, list. E aí você vai passar os elementos como parâmetro. Maçã, banana, cereja. Pessoal, isso aqui, né? Isso aqui é equivalente, né? É equivalente ao quê? É equivalente, ó, a fazer a declaração da lista normal aqui. Esta lista recebe isso daqui, né? Só uma forma diferente de fazer a criação da lista. Só uma forma diferente, tá? Nada demais. Append. Append, ela vai acrescentar um elemento no final da lista. Então, suponha que eu criei a lista, ó, maçã, banana, cereja. E aí eu vou dar depois esta lista, ponto append, passando uva como parâmetro. Agora, quando eu mandar imprimir, né, quando eu mandar exibir essa lista, ela vai vir maçã, banana, cereja e uva, porque eu adicionei mais um elemento no final da lista. Cuidado, o append é no final da lista. O clear vai remover todos os elementos da lista, vai zerar a lista, vai deixar uma lista vazia. Cuidado, ele não vai excluir a lista, ele vai deixar só a lista vazia, ele vai excluir os elementos da lista. Então eu tenho lá a lista maçã, banana, cereja, vou dar um lista.clear, ele vai agora, quando eu mandar exibir, não vai ter mais nada, vai ter uma lista vazia. Vai ter uma lista vazia. Copy. Copy vai retornar uma cópia da lista. Então, por exemplo, criei lá a lista maçã, banana, cereja e mandei o X, né? Criei uma variável X que recebe uma cópia desta lista. Quando eu mandar imprimir o X, ele vai trazer aqui ó, uma cópia da lista. Cuidado, não é a mesma coisa, né? Porque isso aqui está numa posição de memória, isso aqui está em outra posição de memória, mas isso aqui é uma cópia da lista, né? Isso aqui é uma cópia da lista com os mesmos valores, com os mesmos valores. Beleza. Mais algumas funções aqui, pessoal. Olha só. Nós temos aqui a função count, que vai retornar o número de elementos. O número de elementos que tem um valor especificado, ou seja, ó, maçã, banana, cereja, nossa lista. Aí vem esta lista.count, passando cereja, ou seja, ele quer saber quantos elementos são cereja. No caso, vai retornar só um, né? No caso, vai retornar só um. Extend vai adicionar elementos de uma lista ao final de outra, ou seja, eu posso aqui, né, juntar duas listas. Então, tem a lista 1, maçã, banana, uva, e aí tem a lista 2, pera e cereja. Aí, quando eu coloco esta lista 1.extend, passando a esta lista 2, eu estou dizendo, olha, pega a lista 1,
e joga também os valores da lista 2 dentro dela, né? Pega a lista 1 e joga os valores da lista 2 dentro dela. Então, quando eu mandar exibir, vai vir aí todos os elementos que foram juntos, que foram unidos, né? Index. Index vai retornar o índice do primeiro elemento que você quer buscar, né? Que você quer buscar. Então, tem aqui a maçã, banana, cereja. Aí ele vem esta lista.index passando cereja. Ou seja, está procurando qual que é o índice que aparece cereja. Qual que é a primeira aparição de cereja. Em que índice ela está, né? Então, quando eu mando dar o print aqui, pessoal, quando eu mando dar o print, né? Ele vai retornar 2, né? Ele vai retornar 2. Por que ele vai retornar 2? Porque ele vai retornar aqui o índice da cereja, né? Na verdade, o print aqui seria esta lista ponto index cereja, né? Esta lista ponto index cereja. Tem que mandar exibir exatamente o índice. Então seria o 2, que é maçã 0, banana 1, cereja 2, né? Maçã 0, banana 1, cereja 2. Aí ele vai retornar aqui o índice da cereja que eu quero. Se ele tiver 5 cerejas dentro, né? Porque na lista pode ter elemento repetido. Se ele tiver 5 cerejas, ele vai mostrar só a primeira, só o índice da primeira. Insert. Vamos adicionar um elemento em alguma posição específica. Olha só. Nós temos lá o append, que faz no final. Mas nós temos o insert, que vai adicionar numa posição específica. Então, tem minha listinha maçã, banana, cereja. E eu quero dar um insert, ó. Na posição 1, coloca uva. Quem é a posição 1? É banana, ou seja, vai ser inserido aqui antes de banana. Cuidado, não estou substituindo o elemento. Eu só estou adicionando mais um, só que naquela posição. Estou empurrando, né, o elemento que estava ali para frente. Então agora vai vir, ó, maçã, uva, banana, cereja. A banana agora está na posição 1. A uva está na posição 1 agora, né? A banana foi jogada para frente e a uva e a cereja também, ou seja, eu incluí aquilo que eu queria ali dentro e empurrei a galera que estava ali para frente. Pop. Pop vai remover o elemento de uma posição. Então ele vai remover o elemento. Então tem aqui maçã, banana, cereja. Quando eu dou remover, quando eu dou estalista.pop 1, eu estou passando o índice 1. Quem é o índice 1? A banana. Então eu elimino a banana, né? Então quando eu mandar exibir essa lista, ela vai vir só maçã e cereja. Vai vir só maçã e cereja. O remove. O remove vai remover o primeiro item como valor. Ele vai remover o primeiro item que tem aquele determinado valor. Então vem lá esta lista: maçã, banana, cereja, dei um remove em banana. Então ele vai apagar a banana, a primeira aparição de banana. Se eu tivesse mais aparição de banana, ele só apagaria a primeira, pessoal. Então quando eu mando exibir, não vai ter mais a banana aqui, né? Maçã e cereja. Bacana? Show de bola. Mas nós temos mais funções importantes aqui, ó. Nós temos a função range. A função range, pessoal, ela é uma função, né, um pouquinho mais, digamos assim, complicadinha, mas nós vamos trabalhar ela com calma aqui, inclusive, chamando a atenção para algumas coisas, tá? Deixa eu falar primeiro da reverse, depois a gente volta aqui para range. Deixa eu falar primeiro da reverse. Ela vai simplesmente reverter a ordem da lista, simplesmente inverter, né? Então tem lá a lista maçã, banana, cereja, eu dou um esta lista.reverse, e aí ela vai retornar o quê? Cereja, banana, maçã. Inverteu a ordem dos elementos. E o sort, né, pessoal, vai ordenar a lista. Vai ordenar a lista. Se eu não passo nenhum critério para essa ordenação, vai ordenar de forma crescente. Vai ordenar de forma crescente, né? Se eu usar aí com algum critério, né, eu posso trabalhar, né, com outros critérios. Por exemplo, lista.sort reverse true. Reverse true ou false, eu posso escolher, né, true ou false. E aí, se eu usar o reverse true, eu vou usar a forma decrescente. Se eu usar uma chave, eu posso filtrar por um critério específico, né? Posso sair por um valor específico, ó, que vai ser alguma função mais específica que vai trazer a ordenação daquela lista. Aí você tem que implementar uma função para fazer essa ordenação, tá? Então, o sort é para isso. Beleza, agora voltando para o range aqui, tá? Que nós vamos discutir um pouquinho. O range, galera, só. Ele vai gerar uma lista, né? O range ele vai criar uma lista, tá? Isso até a versão aí 3.4 do Python. Na versão 3.5, a função range gera um objeto chamado range. Então preste atenção aqui, ó. Seria aí um quinto tipo de estrutura de dados, né? Nós temos a lista, a tupla, o dicionário e o conjunto. Quando eu usava o método range até a versão 3.4 do Python, nós tínhamos lá, né, a criação de uma lista. A partir da versão 3.5, nós criamos um objeto range. E aí nós vamos entender como é que trabalha com isso também, tá? Beleza. Então, olha só, olha só. Nós temos aqui, né, o range, e aí esse range, nós vamos passar um start, um stop e um step, que é o quê, pessoal? É o início, o fim e o passo.
igual àquela sistemática que a gente viu aqui, ó. Igual a essa sistemática que a gente viu aqui, ó. Nós vamos passar o início, o fim e o passo, tá? Início, o fim e o passo. Então vamos lá. E aí a gente pode omitir, né? Da mesma forma que a gente omitiu lá, a gente pode omitir. Então vem lá, ó. Esta lista rege 1, 10, 2. 1,10,2. O que é que significa isso? Significa que eu estou pedindo o Python para criar uma lista com os valores que vão de 1 a 10, que vão de 1 a 10, só que pulando de 2 em 2. Então, quando eu mandar exibir essa lista, o que é que ele criou aqui, ó? Primeiro elemento, criou o primeiro elemento, não criou o 2 porque ele está pulando de 2 em 2, ele vai pular de 2 em 2, o próximo é o 3. O próximo é o 3. 5, 7, 9. Ou seja, ele criou uma lista que vai de 1 a 10, de 1 a 10, só que pulando de 2 em 2. Beleza? Olha só, o segundo aqui, ó. Range 2 e 5. Eu não disse o passo, pessoal. Se eu não disse o passo, que é o meu último parâmetro, isso não significa que é de 1 em 1. Significa que é de 1 em 1. Então, ó, ele vai de 2 até 5. Então, vai mandar exibir a lista, 2, 3, 4. Ah, professor, mas cadê o 5? Lembra, o último elemento não entra. O último elemento não entra no resultado. Não entra no resultado. E aqui, ó, se eu fizer só o 5, só quer dizer quem é o último elemento. Eu omiti o primeiro e omiti o passo, que aí vai ser 1. Se eu omitir o primeiro, vai ser o quê, pessoal? Vai ser 0. Então ele vai mostrar de 0 até 4. Não mostra o 5, porque o último não mostra. Isso é o range, tá? Isso é o range. Como eu falei para vocês, na versão 3.5, e aí eu chamo a atenção aqui, ó. Na versão 3.5, né, isso aqui gera um objeto do tipo range e não uma lista. Então, ao invés de apresentar dessa forma aqui, né, como se fosse a nossa listinha com os colchetes, se você executar no Python 3.5 para frente, você vai ter, na verdade, o resultado é um range. Então, se você botar um range de 1 a 4, ele vai mostrar lá um range de 1 a 4. Ele não vai mostrar uma lista. Mas os valores são os mesmos, pessoal, né? Os valores são os mesmos, tá? Então, você pode aí, né, trabalhar da mesma forma. O que você não vai poder aqui é concatenar, por exemplo, um range com uma lista, porque aí vai ser dois tipos de objeto diferentes. Dois tipos de objeto diferentes. Aí o Python dá erro, porque ele não aceita, né, uma concatenação com dois tipos de dados. Você teria que converter algum tipo de dado desse um para o outro, né? Beleza. Aí vamos trabalhar um pouquinho mais nessa função range, porque ela costuma ser cobrada aí nas provas, né? E ela tem muitas formas. Como eu falei lá, temos três parâmetros. Três parâmetros. O start, o stop e o step, né? O início, o fim e o passo, né? Início, fim e o passo. Olha só. Olha só. O início, como a gente falou, ele é incluído. O fim não é incluído. E o passo, né, é de quanto em quanto vai pulando. Então, quando eu coloco assim, ó, x recebe range de 141, o que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Estou dizendo, ó, cria, né, um range ou uma lista, dependendo da versão, que vai de 1 até 4, não incluído o 4, de 1 em 1. De 1 em 1. Pessoal, então o método range, ele serve para criar uma lista de valores, uma sequência de valores, tá? Sequência de números, sequência de valores. Olha só, então ele vai criar de 1 a 4, exceto o 4, né? Então ele vai de 1 em 1. Então ele vai criar o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses são os elementos que vão ter aqui, ó. Comecei do 1 e fui até o 4, só que o 4 não entra. E fui de 1 em 1. Isso aqui na versão 3.4 para trás. Se eu for na versão 3.5, o resultado vai ser um range de 1, 4. Que vai ter esses mesmos valores, só que a forma de exibição já é diretamente um range. Tá? Já é diretamente um range. Beleza? Se tiver dois parâmetros, é porque o passo é 1, né? Então aqui, ó, range 1 e 4 é porque eu omiti 1. Então esse vai ter o mesmo resultado aqui. Mesmo resultado aqui. Se tiver somente um parâmetro, é porque o primeiro elemento é 0. Então ele vai começar de 0, ó. Se dá um range 4, ele só me mostrou quem é o último elemento. Quem é o último elemento? 4. Então vai de 0 a 4, sem incluir o 4. Então 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Né? E aí nós também podemos ter passos negativos. Nós também podemos ter passos negativos no range. Então, ó, range 4, 1, menos 1 significa o quê? Vá de 4 até 1, diminuindo 1 a cada passo. Então, ele vai vir 4, 3, 2, opa, cadê 1? 1, pessoal, lembra, o último elemento não entra no resultado. Não entra no resultado. E ele foi de 1 em 1, né? 4, 3, 2. 4, 3, 2. Beleza? Isso é com passo negativo. Beleza. Então, trabalhamos com range, né? E aí, tem um detalhe aqui que é importante. Por quê, pessoal? Imagina só que você está criando aí está chamando uma função range, só que nessa sua chamada da função range, né?
Você começou de um elemento e está querendo ir até outro, só que o seu passo está invertido. Ou seja, você está querendo de 1 a 1000, só que em vez de aumentar 1, está diminuindo 1. Ou seja, você vai de 1 para 0, menos 1, menos 2, você nunca vai chegar em 1000. Você nunca vai chegar em 1000. Então, se você tentar fazer isso, se o Python fosse executar isso, né, ia dar pau, ia gastar memória e ia estourar. Estourar a memória e ia travar tudo, né? Então, o range é inteligente. Inteligente de que forma? Se ele entender, se ele perceber, né, na sua chamada de função ali, né, que não vai ser possível, pessoal, chegar àquele valor, ele vai retornar uma lista vazia. Presta atenção, presta atenção. Ele vai retornar uma lista vazia. Ele não vai dar erro. Ele não vai dar erro. Ele vai retornar uma lista vazia. Ou seja, eu tentei ir de 4 até 1, só que de 1 em 1. Pessoal, quando eu saio de 4 e vou de 1 em 1, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu nunca vou chegar em 1. Nunca vou chegar em 1. Então isso aqui vai dar ruim. E aí, como é que o Python resolve isso? Ele retorna uma lista vazia. Ou seja, não existe nenhum resultado que traz isso aí. Então ele retorna uma lista vazia. Não dá erro, tá? Por que eu estou ressaltando isso? Porque essa questão vinha perguntando se dá erro de sintaxe, se dá erro de execução. Não, não dá erro. Só não mostra resultado. Só vai trazer a lista vazia. Então ele traz o resultado seguinte, ó. O X vai ter o que dentro? O X vai ter o que dentro? O X vai ter isso aqui dentro, ó. Quando eu executar essa função. Pronto. É uma lista vazia. Né? É uma lista vazia. Ou a partir da 3.5, um range, né? Um range. Beleza? Show de bola. Então, em relação às listas, né? É isso aí que nós temos para entender. Mas vamos ver as demais estruturas e a gente vai ver que tem muita coisa que, né, é análoga ao que a gente viu aqui em listas. Vamos lá para as tuplas, pessoal. Olha só, as tuplas, né? As tuplas, qual que é a diferença? Elas são também coleções ordenadas. Preste atenção, detalhe, pessoal. Quando a gente está falando aqui que é ordenada, nós não estamos falando que dentro os elementos dentro, né? Eles são ordenados por algum critério, não. Que eles são ordenados por ordem alfabética, não. A gente viu, por exemplo, nas listas, né? A gente viu nas listas que a gente tem o método sorte, que é para ordenar por algum critério. Dizer que uma lista ou que uma tupla é ordenada é simplesmente dizer que os elementos é, ocupam aquela posição. Ocupam aquela posição. Ou seja, que maçã é a posição 0, que banana é a posição 1 e que cereja é a posição 2. Tá? Significa só isso. Porque nos conjuntos e dicionários não tem essa organização de posição. Cada vez que você mandar exibir, pode estar numa posição diferente, por exemplo. Entendeu? Não tem essa preservação da posição. Por isso que a gente fala que é ordenada. Só que uma tupla, diferentemente da lista, ela é imutável. Imutável. Ou seja, você não pode modificar os valores. Não pode modificar os valores. E aí, como é que eu diferencio uma tupla de uma lista? Numa tupla eu declaro, né, tupla ou sequência, pessoal, sequência, eu coloco entre parênteses. Então vem lá, ó, esta tupla recebe, né, maçã, banana e cereja, só que entre parênteses. Veja que a diferença é bem sutil, é só um símbolo, mas são coisas completamente diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Quando eu mandar exibir essa lista, ele vai a tupla, né? Ele vai trazer os valores da tupla com a representação da tupla, né? Da sequência. Beleza. Da mesma forma, né? Da mesma forma que lá na lista, nós podemos também acessar os elementos específicos de uma tupla. E da mesma forma, começa do 0, vai até 1. Do 0, né, que é o primeiro elemento, e vai até o n-1, no caso. Então, tem lá esta tupla, maçã, banana, cereja. Quando eu mando acessar esta tupla, é aqui, ó, veja que aqui é colchete. Estou traçando a posição. Quando eu faço essa posição de algo, eu uso os colchetes, tá? Mesmo que seja uma tupla. Mesmo que seja uma tupla. E aí, quem é que vai ser? 0, 1, 2. Então, eu estou acessando banana. O resultado aqui vai ser banana. Eu estou acessando aquele elemento da posição 1 da tupla. Bacana? Como a gente destacou, os elementos de uma tupla não são modificáveis. Não são alteráveis. Então, quando você tentar executar o código seguinte, ó, maçã, banana, cereja, aí você vem esta tupla 1, ou seja, pegar a posição 1, que seria banana, e atribuir a ela abacaxi, isso aqui vai dar erro, pessoal. Isso aqui vai dar erro, olha só. Type erro. Tuple object does not support item assignment. Ou seja, o objeto tupla não aceita, não suporta a atribuição de item, porque não pode ser modificado o valor. Então ele vai dar um erro se você tentar modificar. Lá na lista você conseguia fazer isso. Pegar o valor e atribuir um novo valor. Aqui na tupla não. Beleza? Principais funções
para tuplas, né? Temos a função tupla, que vai construir a tupla, bem tranquila, assim como a gente tinha lá o list, né? Vai ter a função tupla, que vai construir a tupla. E nós temos a len, que vai retornar o número de elementos de uma tupla, né? Então, len passando aí a tupla como parâmetro. Len passando a tupla como parâmetro, vai retornar o tamanho daquela tupla, a quantidade de elementos. Beleza? Então, o tupla é até bem mais simples de entender do que a lista. Na verdade, são bem parecidos, né? Só a sistemática que funciona um pouco de forma diferente. Beleza. Conjuntos ou sets, né? Conjuntos ou sets aí em Python. O conjunto é uma coleção desordenada, alterável e não indexada, ou seja, desordenada, não importa a ordem aqui agora. Pode ser alterado, os valores podem ser alterados, e não indexado, ou seja, você não vai ter como buscar, né, um item ali dentro, porque não tem ordenação, não tem índice, não tem como buscar, né, de forma indexada. Então, ó, você pegou aqui, e aí a criação do conjunto é com as chaves, né, com as chaves. Então, este conjunto recebe maçã, banana, cereja. Quando eu der um print este conjunto, o que é que acontece? Olha só que interessante. Pessoal, vai ser exibido, né, o resultado não vai estar em ordem. Vai ter qualquer ordem possível, porque o conjunto não tem ordem. Então, quando você mandar exibir, pode aparecer maçã, banana, cereja, pode aparecer banana, maçã, cereja, pode aparecer maçã, cereja, banana. Ou seja, cada vez que você mandar exibir, vai ser uma forma diferente. Porque é um conjunto. O conjunto não importa a ordem. A ordem não é mantida nos elementos. Tá? Então, pode ser apresentado em qualquer ordem. Beleza? E aí, principais funções para conjuntos, né? A função set, que vai construir o conjunto, assim como nós temos a list e a tuple, construir o conjunto. A função len, que vai retornar o tamanho, né? Então, chama a função len passando o nome do conjunto, vai retornar a quantidade de elementos, né? Vai retornar a quantidade de elementos. Nós temos a função add, que é para adicionar um item ao conjunto. E aí, veja só, que lá quando a gente adicionava um item numa lista, né? A gente indicava qual era a posição, por exemplo. Ou então, adicionava sempre no final com append. Aqui não, aqui basta dizer, ó, adiciona. Em qual ordem, em qual lugar ele vai adicionar? Não sabemos. Não sabemos. Ele vai só adicionar, porque é um conjunto, a ordem não importa. Então, tem lá o conjunto maçã, banana, uva, ele vai adicionar cereja. Então, quando eu mandar imprimir, né, quando eu mandar exibir este set, este conjunto, vai vir maçã, banana, uva, cereja, ou em qualquer ordem. Cereja pode vir como primeiro, como segundo, não interessa. E o remove é para remover um item de um conjunto, né? Então tem lá ó, maçã, banana, uva, aí eu mandei remover maçã e uva. Pessoal, lembra de um detalhe aqui no conjunto, ó. Um detalhe aqui no conjunto que a gente falou no começo, ó. Não permite duplicados. Não permite duplicado. Então, se já tiver um elemento e você tentar inserir, vai dar ruim, vai dar erro. Se você excluir, ele vai excluir qual, né, professor? Porque aqui na lista ele vai excluir o primeiro que ele encontrar. Beleza, ele vai excluir o primeiro que ele encontrar. Mas no conjunto não tem repetido. Então ele vai incluir aquele que tem mesmo. Aquele que tem mesmo. Vai remover aquele que tem mesmo, né? Então, ó, maçã, banana, uva, vai mandar o método remove, passando o item que eu quero remover, e aí quando eu mandar exibir, não tem mais a banana ali, né? E por fim, nós temos os dicionários ou dictionaries, que são também coleções desordenadas, modificáveis, só que aqui, ó, indexada. Tem um índice. Eu tenho como chegar no valor, eu tenho como saber onde é que está, né? Como é que eu acessar um valor específico, né? Eu tenho como saber, eu tenho como acessar um valor específico no dicionário. Lá nos conjuntos eu não tenho como. Posso saber se ele tem, se existe ou não existe aquele elemento dentro do conjunto, mas saber em qual posição ele está, eu não consigo saber, porque não tem essa ordem. Cada vez que eu mandar exibir vai ser uma forma diferente. Beleza. E aí também escreve entre chaves. Só que agora são pares de chave-valor. Então, olha só, este dicionário vai receber aqui, ó, maçã, 2 pontos vermelho, banana, 2 pontos amarelo, cereja, 2 pontos vermelho. Ou seja, cada valor, né, cada item, cada elemento vai ter, na verdade, dois valores. O primeiro elemento que a gente chama de chave e o segundo elemento que a gente chama de valor. Quando eu mandar exibir este dicionário, vai vir, ó, maçã, 2 pontos vermelho, vírgula, banana, 2 pontos amarelo, vírgula, cereja, 2 pontos vermelho, né? Os dicionários, os elementos do dicionário, como é que eu acesso? Lá na lista e na tupla, eu acesso através de um número inteiro, de um índice, de 0 até n-1. No dicionário, né, eu acesso através da chave. Então, se eu quiser acessar um item específico, pessoal, eu posso vir, ó, tá aqui o nosso dicionário, aí eu posso vir este dicionário, colchetezinho, maçã. Maçã, recebe verde. Então, agora, quando eu mandar imprimir este dicionário, veja que a maçã, né,
que estava vermelho vai vir agora para verde, porque eu acessei aquele elemento específico maçã e troquei, né? E troquei o valor dele. Acessei através da chave, trocando o seu valor. Olha só, lembra aqui, ó. Lembra aqui, pessoal. Os dicionários, né? Não permite duplicado. Então não posso ter dois elementos iguais, né? Dois elementos com a mesma chave, né? Dois elementos com a mesma chave. Beleza? Então olha só. Aí vem para cá, ó, para as funções dos dicionários. Quais são as principais funções dos dicionários? Na tela para vocês. Função dict, dictionary, para criar o dicionário. Cada um, né, tem sua construtor. Cada um tem sua função construtora. Lê para o tamanho. Quantos elementos tem, né? Lembrando que um elemento agora é um conjunto chave-valor. Então o elemento é maçã e vermelho. O outro elemento é banana e amarelo. O outro elemento é cereja e vermelho. O ed para adicionar algum item no dicionário, bem tranquilo, né? Ó, vem aqui, aí vem o dicionário uva, ou seja, dicionário uva verde, né? Dicionário uva verde. E o delete para remover, né? Delete para remover aqui o del, né? O del para remover, beleza? Então, nós temos aqui o método delete. Show de bola, pessoal? Então, olha só. Nós visualizamos aqui, né? Estudamos aqui as principais estruturas de dados, né, os tipos de dados estruturados do Python. É muito importante que vocês saibam diferenciar cada um e que vocês saibam essas sintaxes para declaração, para acessar valores, se pode ou não acessar valor, né? Se posso alterar ou não valores e também tenham noção dessas funções, porque as questões de prova gostam de cobrar essas funções.